E a aula de hoje, substâncias e misturas. Um assuntinho rápido para você. Substância versus mistura. A diferença entre substâncias e misturas. Precisamos saber disso para sabermos no nosso próximo vídeo 100%, tá? Ah, professor, é difícil? Muito fácil, dá uma olhadinha. Substâncias e misturas, qual é a diferença? Bom, imagine que aqui dentro eu tenha um copo de água, tudo bem? Olha só, dentro um copo, e aqui dentro eu falei que era um copo de água, então aqui dentro nós temos apenas H2O, que é uma substância. Uma substância chamada substância água. Ah, tá fácil, senhor, tá tranquilo. Imagine que junto desse copinho, eu também mergulho aqui, ó, pedrinhas de gelo. Queria fazer ele redondinho, mas não, vou fazer assim. Pedrinhas de gelo. Gelo do quê, professor? Gelo de água. E o que é que tem dentro desse gelo? O que é que tem dentro desse gelo? Água. Água. Qual a fórmula da água do gelo? A água do gelo é H2O. Qual a fórmula da água líquida? H2O. Eu te pergunto, quantas substâncias tem aqui dentro? Quantas substâncias tem aqui dentro? Só tem água. Só tem água. Então, esse sistema é um sistema que tem apenas uma substância. Apenas uma substância. Fácil, né? Qual a substância? Água. Apesar de ter gelo, que é água sólida, e água no estado líquido, aqui dentro só tem uma substância. Se só tem uma substância, não é uma mistura. Porque quando eu falo em mistura, eu tenho várias substâncias juntas. E você percebeu que aqui dentro só tinha água. Você mete água e gelo. Sim, mas o gelo é água também, né? Então, olha só, agora eu vou fazer outro exemplo. Ó, outro exemplo. Vou pegar aqui um becker de novo. Um becker, tá? E agora eu vou colocar o seguinte. Vou colocar água, ó, uma substância já. A substância chamada água. Eu vejo uma fórmula para ela, beleza. E o que mais você vai colocar aqui dentro? Aqui dentro eu vou colocar... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar bonitinho, tá? Aqui dentro, eu vou colocar uma colher de sal. Sal de cozinha. Sal de cozinha, você vai aprender ainda, mas é o NaCl, principal sal lá. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio é outra substância misturado na água, que é uma substância diferente dele. Nós temos a substância água e a substância sal. Cloreto de sódio, duas substâncias quando misturadas, nós chamamos de mistura. Ah, que simples, professor! Olha só, mistura é quando você tem mais do que uma substância ali dentro. Sim, mistura é quando eu tenho mais do que uma substância ali dentro. Olha só, aqui virou uma salmoura, água com sal. Água com sal, então vou apagar aqui agora. Se você gosta de apagar, né? Tá, ó. Gosta de apagar, né? Vamos lá. Ó, então aqui dentro, se o cara colocar pra você que aqui dentro tem água, que é uma substância, mais sal, então nós temos uma mistura, simples assim. Nossa, professor, mas parece tão simples mesmo. Dá um exemplo de outra mistura aqui, professor. Essa aliança que está no meu dedo aqui, comprometidíssima, professor, hein? Essa aliança que está no meu dedo aqui, ela é uma aliança feita de ouro. Mas é ouro puro, professor? Se for ouro, AU é o símbolo de ouro, tá, pessoal? A gente vai aprender que... por que o símbolo de ouro não é OU, professor? OU, de ouro. Não, é porque em latim, ouro se chama aurum. E lá na tabela periódica eles colocam esse símbolo, só para dificultar, né? Eles colocam esses símbolos puxando pro latim, pra gente entender. Então... AU é o símbolo de ouro, tá? Se fosse o ouro puro, então você escrever ouro puro é apenas uma substância, concordo? Só ouro, né? Ouro puro. Mas esse anel, essa aliança que está no meu dedo, ela foi confeccionada fazendo o seguinte, ó. Eles usaram 75% de ouro, e depois colocaram junto derretidos mais cobre com prata ou cobre ou prata, colocaram um pouquinho de prata também, tá? Prata, vou colocar o nome prata. Então vejam, eles misturaram ouro, cobre, que é uma outra substância, e mais prata, que é uma terceira substância. Eu te pergunto, essa aliança no meu dedo é uma substância ou é uma mistura? Mistura. Tranquilo? Fácil assim? Nossa, que legal, professor. Outro exemplo, gostei. Ar atmosférico, esse ar que você respira. Ar. Esse ar, o ar atmosférico, ele simplesmente, você vai ver no próximo vídeo, né? Ele simplesmente é uma composição de 78% de nitrogênio, gás nitrogênio. Sério, vou contar pra você. Não é o oxigênio puro, professor? Não. Tem aproximadamente 21% de oxigênio e aproximadamente 1% de... Última pergunta, vai. Adivinha que gás que é esse aqui? 1% de gás... Qual?
78%, isso no ar, pessoal. O ar que você respira tem 78% de nitrogênio, o que mais tem é nitrogênio. 21% de outra substância chamada oxigênio, essencial pra gente tem que respirar, né? E 1% são... Alguém tá falando ozônio aí, eu sei, não é gás ozônio. 1% são todos os outros gases juntos. Que podre, professor, que piada, eu fico com vergonha. Todos os outros, alguém falou ozônio. Tá bom, né? Piada sem graça, mas aqui. 1% dos outros gases, todos juntos aí aproximadamente, tranquilo? Então tá, então eu te pergunto. Que podre, né? Vai lá. Ar atmosférico é uma substância? Quando você respira, é uma substância só que tá entrando? Não, são várias. Então o ar é um exemplo de mistura. Dá outro exemplo, professor, de substância simples. Se eu pegar um balão e dentro desse balão contiver apenas gás oxigênio. Bom, se só tiver O2 lá, é uma substância só. É a molécula do gás oxigênio, que a gente respira, tudo bem? Se só tiver oxigênio, eu digo, bom, ali é uma substância só. Agora, no ar, você sabe, tem oxigênio, tem nitrogênio e tem outros gases, tipo hélio, vapor de água também, tem no ar e tudo mais assim. Tranquilo? Eu sei que você sacou o que é uma mistura e que é uma substância. Próximo videozinho. Demorou, mas chegou, eu estava esperando essa aula! Misturas, que você já sabe do que se trata do videozinho anterior, já sabe a diferença de mistura com substâncias, tranquilo? E a gente vai dar uma olhadinha aqui, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Nós vamos estudar o que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Também vou falar sobre o que é um sistema heterogêneo, que pode não ser uma mistura, tudo bem? Tá? Sistema homogêneo, enfim, tá? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Eu preciso que você primeiro grave esses nomezinhos aqui, vejam só. O que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é aquela mistura em que você vê apenas uma fase visível. Tanto tá bem escrito em alguns livros que é a olho nu. Você olhou, só enxergou uma fase, então é uma mistura homogênea. Não. Mesmo que você se utilize de microscópio, pessoal, microscópio, algum instrumento óptico simples, se você só enxergar uma fase ali, é uma mistura homogênea, tá? Uma mistura homogênea. A gente vai ver certinho a classificação das dispersões daqui uns dias. Mas o que eu quero que você saiba, o que é uma mistura homogênea? Aquela que você só vê uma fase. Dá uma olhadinha no exemplo. Olha o primeiro exemplo. Água com açúcar. Você percebe que água com açúcar você só vê um líquido, ou melhor, uma mistura líquida incolor. Você não consegue determinar, ali tá o açúcar, ali tá a água. Se tiver bem dissolvidinho, você só consegue ver uma fase. Você não consegue ver a água separada do açúcar, concordam? Olha só, você vê como se fosse um copo de água. Água transparente. Você só percebe uma fase. É absurdo, você vai pegar o microscópio, não vai ver também. Não vai ver porque as moléculas de açúcar ficam tão pequenininhas, tão dissolvidinhas, que você não consegue enxergar nem no microscópio eletrônico. Então isso é o exemplo de uma mistura homogênea. Por quê? Porque a gente só consegue ver uma fase visível, água com açúcar. Outro exemplo de mistura homogênea, dá uma olhada. Muda muita coisa? Água com álcool, dá uma olhada. Água com álcool. Uma fase só, visível. Mistura homogênea, uma fase só. Agora, professor, dá um exemplo de uma mistura heterogênea. Uma mistura heterogênea são aquelas que você coloca duas ou mais, você percebe? Duas ou mais fases visíveis. Por exemplo, olha ali, água com óleo. Mistura? No começo até tenta misturar ele, mas você deixa paradinho, o que acontece? Volta assim. A água embaixo, o óleo em cima, separadinho. Você bate o olho e facilmente percebe duas fases, pelo menos ali. Óleo em cima, água embaixo, a água é mais densa, olha, a água é mais densa, fica embaixo, o óleo é menos denso, fica em cima, tranquilo? Mas a explicação, pessoal, do porquê que o óleo não se mistura com a água, não é só pela densidade, tá? A densidade explica por que o óleo fica em cima, não porque o óleo não mistura na água. Toma cuidado com isso. Se alguém um dia disser que o óleo não se mistura com a água porque o óleo é menos denso e a água é mais densa, mentira. O mais denso explica por que a água fica embaixo e o óleo em cima. O porquê que o óleo não se mistura com a água é outra informação. Mas não é o caso agora. Vamos lá. Exemplo de mistura heterogênea. Então, nosso primeiro exemplo, água com óleo. Tranquilo? Outro exemplo, dá uma olhadinha ali. Ar.
Ar. A gente acabou de ver, ar tem 78% de nitrogênio, 21% aproximadamente de oxigênio e 1% de outros gases. Senhor, não eram os outros, eram os outros, beleza? Então, olha só, o ar, você olha, só vê uma fase. Senhor, mas eu vejo poeira de vez em quando. Não, mas daí poeira não faz parte do ar. Poeira, aí é um sólido de suspensão, classificado como coloide, depois a gente vai falar sobre isso. Ah, eu vejo fumaça. Também não é nada a ver com ar. O ar é essa mistura gasosa que você vê uma fase só. Portanto, o ar é uma mistura homogênea, é só uma fase, tranquilo? Ar bonitinho. Gelatina. Gelatina, pessoal. Gelatina, chega me dá uma dor. Você olha a gelatina, professor, eu vejo uma fase só. Eu olho a olho nu, como muitos falam, né? Eu olho a olho nu e vejo só um negócio transparentezinho, dependendo da cor. Se for de abacaxi amarelinho, se for de moranga vermelhinho, se for de... Tá. Só que tem um detalhe, lembra que eu falei? Se você usar um instrumento óptico simples, por exemplo, um microscópio, ou mesmo um microscópio mais avançado, e você conseguir ver aglomerados de proteína, porque gelatina, pessoal, tem um grande teor de proteínas, e proteínas são moléculas grandes, que a gente olhando assim a olho nu, simplesmente olhando com os olhinhos sem instrumento nenhum, elas são pequenininhas, a gente não enxerga. Mas se você olhar, pegar um microscópio bom, um microscópio que tem um grande aumento, você consegue ver aglomerados de proteínas. Você consegue ver as partículas sólidas lá dentro. Então, a gelatina, apesar de a olho nu você não enxergar, eu quero que você decore isso, grave isso. Gelatina é uma mistura heterogênea. Por quê, professor? Porque utilizando-se de instrumentos ópticos bons, você consegue ver partículas lá dentro. A gelatina é classificada como mistura heterogênea. Professor, mas eu olho e só vejo uma. Mas se você usar algum instrumento bom, vai ver que tem partículas visíveis lá dentro. Mesmo com o instrumento, portanto, tem mais do que uma fase. Você vê a gelatinazinha, o líquidozinho com as proteínas sólidozinhas, você vê partículas diferentes se você utilizar um instrumento óptico bom. Gelatina coloca como destaque. É uma mistura heterogênea. Tranquilo? Classificado como coloide. Vou explicar isso um dia pra você, tá? Foi. Então, mistura heterogênea, a gente acabou de dar exemplo de gelatina. Sangue! Sangue! E agora o sangue? Pensa comigo. Sangue, sangue, sangue! Sangue! Olha o tubinho vermelhinho. Sangue é uma mistura homogênea? Só tem uma fase? Ou será que é heterogênea? Pensa. Sangue. O sangue, apesar de você olhar, só ver um líquido vermelhinho, olha o que tem dentro dele. Olha só, os elementos figurados, você consegue com instrumentos ópticos bons, microscópios avançados, você consegue fazer o quê? Perceber hemácias, que são os glóbulos vermelhos, olha que bonitinho, né? Plaquetas, os glóbulos brancos, amarelos, laranjados, lilás, ai meu Deus, quantas coisas você vê ali! Então, significa que tem mais do que uma fase ali dentro, concordam? Você consegue ver a fase sólida da fase líquida, que é o plasma. Se você utilizar instrumentos ópticos bons ali, por mais que sejam formas simples, mas bons, você consegue determinar fases diferentes. Professor, nossa, que complexo que é isso. Quer dizer que não basta eu olhar... simplesmente olhar a olho nu. Não. Se você usar um instrumento óptico bom e perceber algum tipo de aglomerado, gordurinhas, tem gotículas de gordurinha no sangue, você percebeu, tem duas fases. Se tem duas fases, ali no caso tem mais do que duas, então você tem sangue. É uma mistura heterogênea. Anota, você pode esquecer. Sangue tem mais do que uma fase. Por mais que alguém vá te falar que não, ou te ensinar às vezes que não. Tem mais do que uma fase. Sangue é uma mistura heterogênea. Rapidinho pra gente. Ouro 18 quilates, já sabe. Ouro 18 quilates. Os 18 quilates que fazem joia, tem ouro mais cobre. Mas tem uma coisinha. A gente não consegue visualizar no microscópio. Eles são tão pequenos que nem com o microscópio você consegue. Então, o sangue você só vê... O sangue não, desculpa. O ouro 18 quilates você só vê uma fase. Ouro 18 quilates, mistura homogênea. Tranquilo? Água do mar. Pensa, a água do mar nada mais é do que água... mais sais dissolvidos. E água com sais dissolvidos é o exemplo da água com açúcar também. Água com sais dissolvidos, mistura homogênea. Vê só uma fase, você vê transparentezinha. Não é a sujeira que tem no mar, tá? A água do mar é água com sal. Água potável, por exemplo, água de torneira, é uma água potável, água boa para o consumo. É isso que significa dizer potável. Água de torneira é para ser uma solução, ou seja, uma mistura homogênea. Você vê uma fase só. Água mineral, mesma coisa. Água com saizinhos, né, dissolvidos ali. É uma mistura homogênea porque você só consegue ver uma fase. Eu sei que você conseguiu entender aqui as duas definições e também gravou os principais nossos que a gente anotou ali. Um abraço e show de bola na nossa lista!